Então vamos lá no Salmo 37, do verso 1 ao verso 5, o texto diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu tenho certeza que muitos conhecem esse salmo de cor. Semana passada eu preguei sobre o Salmo 23, um salmo que muitos conhecem de cor também. E agora eu estou falando sobre o Salmo 37, um salmo que também muitos conhecem também de cor. Principalmente o verso 4 e o verso 5. Não é? E como eu disse, essa semana foi uma semana onde eu fiquei muito emocionado por muitas coisas que eu vi o Senhor fazer. Né? Sabe quando o Senhor Ele sela você, Ele atesta você, o seu testemunho. Então, nesses últimos anos, nós temos visto isso acontecer em nosso meio. Quanta coisa aconteceu. Meu irmão, só esse mês de fevereiro, parece que foi um ano inteiro. Eu não sei se para você foi a mesma coisa ou foi só para mim. Né? Foi um mês assim, onde tanta coisa aconteceu, parece que eu vivi um ano dentro de um mês. Né? O mês de janeiro, o mês de fevereiro, meu Deus, que ano está sendo 2026. Né? Mas quando eu olho para trás, eu vejo que tantas coisas têm acontecido na vida, na história da nossa igreja, não é? Mas isso eu sei que não passa só na nossa igreja como corpo, mas também na nossa vida individualmente. Eu compartilho, eu converso com alguns dos nossos irmãos, quanta coisa, quanta porta aberta. O Senhor abriu portas para você, nesses quase 4 anos, 3 anos e meio. O Senhor te sustentou, o Senhor tem te prosperado, sim ou não? O Senhor tem sido fiel. Mas apesar de tantas bênçãos, tanta graça, tanto favor, infelizmente nós somos tentados a focar apenas nas lutas, nos problemas. A nossa tendência, meus irmãos, é sempre olhar apenas para as frustrações, para as expectativas que não foram supridas, para a vida dos outros, ficar nos comparando com os outros. E aí por isso nós não nos alegramos com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E esse salmo ele vai nos apresentar exatamente alguns princípios de qual deve ser a nossa postura diante das frustrações e também diante do Senhor. O verso 1 começa dizendo assim: não te indigne por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Estão preparados para ouvir nessa manhã? Primeiro, ele diz o seguinte, a primeira parte do verso, ele diz: não te indigne por causa dos malfeitores. Eu vou fazer como eu tenho o costume de analisar cada parte dos versos para poder trazer a aplicação para cada um de nós. O salmista, ele vai nos ensinar que nós não devemos nos indignar com os malfeitores, ou por causa deles, com o que eles fazem. O salmista vai nos ensinar exatamente isso, não se indigne. Mas o que ele quer dizer por não se indignar? Porque é muito natural, meus irmãos, nós ficarmos indignados com qualquer maldade. Seria exatamente estranho se o inverso acontecesse. Essa semana surgiu uma notícia de algo acontecendo numa das nossas igrejas, um ato de abuso de uma pessoa, de manipulação. Naturalmente aquilo me deixa indignado. Dá vontade de pegar o cidadão, não é verdade? Todos nós ficamos assim. É natural você ficar indignado com a maldade de alguém. Seria estranho se isso não acontecesse. O problema, meus irmãos, não está em você ter um sentimento de indignação brotando no seu coração quando chega ao seu conhecimento a maldade que alguém fez. O problema está em quando nós somos consumidos por tal sentimento. E esse consumir, ele passa a nos conduzir. Pessoas se apegam com muita facilidade a sentimentos como amargura, ressentimento, a dor, quando alguém faz algo mal contra elas. Muitas vezes até um sentimento de injustiça. Aquilo passa a ser de fato o meio condutor da vida do irmão, da irmã. Sentir-se mal, meus irmãos, quando você é traído, quando você é preterido, quando você é negligenciado,
quando você é passado para trás, isso é normal. Todos nós ficamos entristecidos quando algo desse tipo acontece. O problema, que é o que nós não podemos de maneira alguma aceitar, é quando isso vai além do se sentir mal, mas nós ficamos presos no sentimento, seja de amargura, seja de injustiça. Nós ficamos presos naquele ressentimento e não conseguimos superar isso. O que o salmista nos ensina aqui é que nós não devemos, porque isso não é bom. Nós não devemos permitir com que nenhum sentimento, nenhuma indignação causada por algo que alguém fez contra nós ou contra alguém, que isso venha se alojar dentro de nós, venha ser mantido em nosso coração. Meus irmãos, se existe algum sentimento negativo, de indignação, ou seja o que for, se isso te consome, se isso drena as suas energias, se isso te faz mal, isso precisa ser resolvido dentro do seu coração. Porque o malfeitor, ele está vivendo a vida dele normal. Ele está lá, está existindo, e você, infelizmente, é mais uma vítima dele. E você fica dentro daquilo. Isso te consome, isso te faz mal. Isso precisa ser deixado de lado. É exatamente isso que o salmista está nos ensinando. Ele vai dizer: nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Não é isso que está escrito na tua Bíblia? No verso 1. Muitos ao lerem isso pensam: mas pastor, eu senti inveja de alguém que pratica iniquidade? De alguém que pratica maldade? Nunca vou sentir inveja de tal pessoa. Mas nós precisamos ser honestos. Sabe aquele negócio de longe de mim, mas é a maior realidade? Nós precisamos ser honestos. Muitos de nós sentimos inveja daqueles que fazem o mal. O termo, no hebraico, significa duas coisas. Tanto aquele sentimento de inveja que alguns sentem, de queriam estar no lugar, queriam viver o que o outro está vivendo, que talvez seja esse que a gente refute, como também a ira que é incitada pela inveja. Pode parecer que são duas coisas diferentes, mas são dois sentimentos que têm origem na mesma raiz. A gente olha a pessoa, é um impiedoso, é alguém mau, mas aos nossos olhos parece que alguém é abençoado. Aos nossos olhos parece que alguém que prospera, mas não está prosperando. Não há bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas aos nossos olhos parece que sim. E aí nós sentimos inveja porque nós queríamos ter o que ele tem. Nós queríamos viver o que ele vive. E aquilo brota em nós uma ira. Não que a gente queria ser maldoso como ele é, mas nós queríamos ter o que ele tem. Porque aos nossos olhos parece que ele é abençoado e nós não somos. Esse sentimento, ele tem origem exatamente numa inveja. Meus irmãos, quando alguém nos comete algum mal, e nós vemos que aquela pessoa está vivendo a sua vida normal, nós sentimos raiva, nós sentimos ira, um sentimento ruim brota do nosso coração. Essa raiva, ela tem origem exatamente num sentimento de inveja, porque lá no fundo, nós gostaríamos de estar vivendo o mesmo que o outro está vivendo. E o salmista, ele vai nos ensinar que nós não devemos permitir que esse sentimento, ele ache espaço no nosso coração. Eu gosto daquele texto de Efésios, né? Eu já preguei sobre Efésios aqui, a carta de Efésios, acho que vai fazer uns 2 anos que nós fizemos esse estudo, mas eu gosto de quando Paulo vai dizer lá para os irmãos, lá em Efésios 4 ou 5, se eu não me engano, quando ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não minta mais. Eu admiro a paciência de Paulo, né, meus irmãos, porque parece uma coisa tão óbvia, né? Você se converteu, se você roubava, você não deve roubar mais. Se você mentia, você não deve mentir mais. Porque o que é esperado de alguém que é discípulo de Cristo? Uma vida totalmente diferente do modelo do ímpio, sim ou não? O que o salmista está dizendo aqui é a mesma coisa. Do ímpio, do malfeitor, é esperado a maldade. Do ímpio, do malfeitor, é esperado a traição. Dele é esperado o mal. Mas do justo, não é esperado inveja, não é esperado ira, não é esperado raiva, não é esperado amargura, não é esperado ressentimento. Não
Nós somos generosos, nós agimos em graça, nós damos a outra face para o nosso inimigo. Se alguém te faz o mal, você não vai revidar o mal que ele te fez, você vai agir em graça, você vai agir em favor, você vai agir em perdão, porque é isso que é esperado de nós. O verso 1, então, ele vai nos servir exatamente de um grande conselho, nos mostrando aquilo que é esperado de cada um de nós. E o verso 2 diz assim: pois eles, dentro, em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Essa afirmação do salmista tem duas implicações. A primeira que você precisa entender é o seguinte: a justiça e a vingança pertencem ao Senhor, não a você. É obviamente, meus irmãos, que nós devemos esperar a justiça de Cristo para todo aquele que cometeu algum tipo de maldade. E a justiça de Cristo, a gente precisa entender que não é aquela que tem sabor de mel. Porque tem muita gente esperando que um dia vai cantar sabor de mel diante do inimigo. Não, meus irmãos. A justiça de Cristo, ela já foi cumprida na cruz do Calvário, quando Ele morreu por todos, quando nós ainda éramos pecadores. Entenda que um dia você foi ímpio, um dia você foi malfeitor, e você também devia parar no inferno da mesma maneira como aquele que te fez mal. Mas Deus não foi gracioso com você, perdoando você através do ato de Cristo na cruz? O nosso coração ele deve ser exatamente esse, de orar e interceder, para que haja arrependimento e conversão na vida daquele malfeitor, que ele encontre a graça de Deus, como você também encontrou. A gente não deve ter aquele tipo de oração: Senhor, vai, seca, manda uma doença. Quando chega a notícia, né? Ah, tá vendo, miserável. Não, não é essa. Não é essa. É ter misericórdia. Há um juízo reservado para todos aqueles que não se arrependerem, meus irmãos. Todos aqueles que não se arrependerem das obras mais que fizeram, há um juízo para eles. Vai chegar o tempo em que esse juízo vai chegar, mas por enquanto não é o tempo do juízo, ainda é o tempo da graça. A mesma graça que te alcançou é a graça que está disponível para essa pessoa também. Ora, interceda para que haja arrependimento e conversão, amém? E segundo, se somos como eles, também receberemos o juízo. O texto é muito claro, há um juízo reservado para esse, sim ou não? Você é como eles? Não, então não há juízo sobre você. Mas se você é, se você tem inveja, se você ainda permite com que o seu coração seja como, quer dizer que você é igual. Qual a diferença que há entre atos de maldade dos malfeitores e qualquer sentimento de inveja, ira, raiva ou ódio que nós venhamos a ter? Nenhum. Isso quer dizer, queridos, que tanto o malfeitor como o invejoso precisam se arrepender, para que não venham a murchar como a erva verde. Então cuida do teu coração. Tira a trave do teu olho antes de falar do outro. É isso que o salmista nos ensina na primeira parte. E aí chegamos no verso 3. Ele diz o seguinte: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia no Senhor, não em si mesmo. Confia no Senhor e não na sua justiça própria e humana. Confia no Senhor e não na sua vingança. Porque tem gente que ainda fica tentando manipular as coisas para de alguma maneira se vingar. Confia no Senhor, meus irmãos. Se alguém te fez mal, deixa nas mãos do Senhor. Perdoa e vai seguir sua vida. Deus tem te abençoado tanto. Deus tem sido tão gracioso com você. Por que você vai ficar vivendo debaixo dessa cadeia chamada justiça própria e vingança? Libera. Como seres humanos, nós fomos enganados na nossa mente de que nós podemos fazer justiça. A nossa justiça, meus irmãos, como a própria palavra diz, ela é um trapo de imundícia. Quem é o homem para julgar um outro homem? Só o Senhor pode fazer justiça. Por isso nós devemos confiar nele e descansar nele. Coloque nas mãos do Senhor qualquer sentimento
que você ainda carregue no seu coração de justiça própria. E descanse no Senhor. O texto continua dizendo, faze o bem. Você tem a oportunidade, meus irmãos, de agir em bondade ou em maldade. Você tem duas oportunidades. Ou você age em bondade, ou você age em maldade. Ou você age em graça, ou você age na justiça própria. Ou você é bondoso, ou você é maldoso. Você pode pagar o mal com o mal, ou você pode pagar o mal com o bem. A escolha vai determinar quem é que te conduz. A escolha vai determinar quem é que comanda o seu coração. O vingativo, ele serve a maldade como malfeitor. Já o Filho de Deus, o justo, ele faz o bem, porque a sua natureza o leva a fazer o bem. Entenda, você precisa, meus irmãos, sacudir esse pó, essa poeira, lançar fora toda a sujeira do seu coração e seguir a sua vida. Deus tem algo precioso e especial para você, mas para que você venha viver essa graça, para que você venha viver esse algo novo, você precisa abrir mão da justiça própria. Você precisa abrir mão da vingança, de qualquer coisa que você carrega no seu coração contra alguém, e seguir. E aí chegamos no verso 4. O texto diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O salmista aqui, ele vai nos apresentar uma condição. Para que eu tenha os desejos do meu coração satisfeitos, eu preciso agradar-te do Senhor. Agradar-te nos faz de estar feliz com, de ter prazer em, de estar contente com. Os mais legalistas interpretam esse texto de uma forma totalmente errada, entendendo que é agradar o Senhor, para que Ele satisfaça o desejo do meu coração. E aí existe uma série de regras que os legalistas estabelecem, achando que é uma forma de agradecer ao Senhor fazendo aquilo. Orando demais, jejuando, fazendo uma série de coisas. Aí começam a julgar o que não faz, achando que Deus está se agradando disso. Não, é agradar-te dEle, é ser contente com Ele, é ser satisfeito nele apenas. Agradar-te nos fala de estar feliz com, de ter prazer em, de estar contente com. Isso quer dizer, queridos, que a fonte da nossa felicidade e do nosso prazer deve ser o Senhor apenas. Agradar-te dele significa tê-lo como a única fonte de plenitude, de alegria, de felicidade. Só Ele, somente Ele e nada mais. Se você anda irado, se você anda irritado, se você anda indignado, raivoso, espumando, sabe? Parece que não tomou vacina, porque alguém fez algo com você. Isso quer dizer que a sua fonte de alegria era justamente quem ou que te frustrou. É isso. Por que nós ficamos frustrados? Porque a nossa expectativa estava em algo. E quando nós não temos aquilo, nós nos decepcionamos, nos frustramos, porque aquilo era uma fonte. Aí você não tem, aquilo gera outro tipo de sentimento. Havia um ídolo ali, havia um apego de alma. E muitas vezes o Senhor tem que derrubar esses ídolos mesmo, tem que fazer cair, para que você volte para o único que deve estar de fato comandando o seu coração, o único Senhor. Se Ele, uma pessoa, ou ela, uma pessoa também, ou aquilo, tivesse te agradado, você provavelmente estaria alegre, estaria feliz, estaria em prazer, e estaria tudo bem. O problema é que aquilo foi removido, e aí você está com ódio, está espumando. Entende o que eu estou querendo dizer? Nada dessa vida, meus irmãos, pode roubar a alegria e o prazer em nós, que somente o Senhor pode gerar, a única fonte que nós carregamos. Sabemos, queridos, que situações surgem para nos abater, mas imediatamente nós ativamos a nossa mente, as nossas emoções, para lembrar que o Senhor, Ele é a nossa fonte.
a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer, a nossa fonte de felicidade. Pode estar tudo caindo ao meu redor, pode só vir mais notícias, mas é no Senhor que eu me agrado, é no Senhor que eu me alegro, é nele que eu volto, é imediatamente nele que eu me estabeleço. Eu me lembro que por mais que as coisas estejam ruins, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A sua bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Eu me lembro exatamente das promessas, eu me lembro exatamente da palavra, eu me lembro exatamente do que a palavra de Deus diz, ao seu respeito, ao meu respeito. Eu me firmo nelas, porque hoje pode estar assim, mas eu sei que aquilo que aconteceu hoje não é eterno. As tempestades passam, elas vêm e elas vão. Se alegre, ou melhor, se agrade do Senhor, dele apenas. Seja plena nele apenas. Tenha o Senhor como a sua única fonte de prazer e alegria. Não notícias, não circunstâncias, não situações. Querido, se você estava com expectativa em receber um visto, uma oferta de trabalho, e uma notícia má, uma notícia ruim, uma notícia não esperada veio, volte-se o seu joelho para o chão. Volte-se para o Senhor. Senhor, com visto ou sem visto, com trabalho ou sem trabalho, o Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é onde eu tenho a minha satisfação, é o Senhor. É assim, quando nós encontramos o prazer nele, a alegria nele, ele satisfará os desejos do teu coração. Como eu disse, muitos têm a tendência de fazer interpretação errada desse verso, achando, né, que é aquilo. Se eu me satisfazer, ou melhor, satisfazê-lo, ele vai realizar os desejos do meu coração. Quer dizer então que se eu me satisfazer nele, ele vai realizar os desejos do meu coração. Então, como que eu faço para ele me levar para as Maldivas? Como é que eu faço? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Ele vai trazer satisfação para os desejos do seu coração. Ele vai trazer satisfação para os desejos do seu coração. Não tem nenhum problema Maldiva não, viu, gente? Se um dia você me vê postando foto lá, não tem nenhum problema, vá, eu quero ver todo mundo desfrutando de férias nas Maldivas, lua de mel principalmente, você que está solteiro, ore direito, além de pedir o varão, peça lua de mel. Aí tem uns irmãos que estão numa situação que estão assim, pastor, se vier o varão, a varoa, eu já estou feliz. Tá, eu entendo. Tem alguém até rindo alto ali à minha direita. O nível do desespero é esse. Calma, Adriana. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te dEle, tá? E Ele vai enviar o varão. Meus irmãos, Ele vai trazer, como eu disse, satisfação para os desejos do seu coração. Sabe o que isso significa? Que o seu coração... Tadinha, até saiu. Meus irmãos, isso quer dizer que o Senhor vai trazer anseio no seu coração pelo que é eterno e não pelo que é passageiro. Pelo que é eterno e não por aquilo que é para agora. Às vezes, nós criamos um anseio no nosso coração por algo que é dessa vida. Mas, meus irmãos, existem coisas que são eternas. E é isso que o nosso coração deve ansiar. É nisso que o nosso coração ele deve se satisfazer. Como eu disse, não há nenhum problema em você querer ir para as Maldivas. Mas existe um significado muito maior para a sua vida. Há um propósito muito maior para a sua existência. E o Senhor quer levar você a desejar isso. A desejar. Por que Deus te criou? O que Ele quer fazer a partir da tua vida? Qual é a missão que Ele tem para você? Ele quer te levar a esse deleite, a você se deleitar nele, a você se deleitar em conhecer o coração dele e passar a desejar o mesmo que ele deseja, o mesmo que ele anseia, o mesmo que ele quer. E eu encerro, meus irmãos, no versículo 5, que diz assim:
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O salmo ele não termina no verso 5, ele vai continuar, na verdade é um salmo até bem longo, mas eu quero concluir no verso 5, porque Davi aqui, ele nos orienta a entregar o nosso caminho ao Senhor. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é ter Deus como meio de realizar os desejos do seu coração. Aquele objeto, aquele gênio da lâmpada, né? Você vai dar aquela esfregadinha, ele aparece. E aí você fala, ó, Senhor, em 2026 eu quero só 3 coisas. Eu quero o casamento, a lua de mel em Maldivas e um emprego decente. Parece que Deus ele é esse objeto que a gente recorre quando a gente quer alguma coisa. A gente começa a tratar Deus dessa maneira. Mas o que o salmista vai nos ensinar é exatamente o contrário, meus irmãos. É você que é o servo. Você precisa encontrar nele a alegria. Você precisa encontrar nele o contentamento. Você precisa encontrar nele a fonte de prazer. É ele. E aí ele vai terminar essa linha de raciocínio no verso 5 dizendo, entrega o teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele vai nos orientar exatamente a isso. Deixa de lado a inveja, deixa de lado a indignação. Esse é o caminho de justiça própria. Para de ficar pedindo para que Deus venha de alguma maneira intervir fazendo alguma coisa contra a vida daquela pessoa. Não, para. Ora para que Deus revele graça, para que leve a pessoa ao arrependimento. Deixa o caminho da justiça própria. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega a Ele. Entrega a sua vida a Ele. É isso que o texto está dizendo. Desista de querer conduzir-se ou ser orientado na sua vida pela sua maneira. Entregue-se totalmente. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. Confia inteiramente nele. E você vai ver, meus irmãos, o que você vai provar na sua vida, se você assim fizer. Porque o salmista vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí o que acontece? O mais ele fará. Você vai provar do mais que ele fará, no dia que de fato você entregar a sua vida, 100%, inteiramente, integralmente, e confiar nele, apenas, você vai ver o que ele vai fazer na sua vida, na sua casa. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.